Boa tarde, queridos alunos. Aqui é o professor Celso de Biologia novamente e vamos para mais uma videoaula. Essa aula é endereçada aos alunos do segundo ensino médio, material bienal. E o tema dessa aula é anelídeos, corresponde à aula 8 do seu material da apostila 5. O próprio nome já diz, os anelídeos são assim chamados porque tem o corpo dividido em anéis, também chamados de metâmeros ou segmentos. Os exemplos mais característicos de anelídeos, no cotidiano do povo, são a minhoca, nereis, que são anelídeos marinhos, eu vou falar mais para frente deles, a sanguessuga, e são animais bastante característicos e importantes, são invertebrados. Vão notando aqui a presença das sanguessugas, a minhoca que tem essa parte do corpo mais desenvolvida, que é o clitelo. Bom, quais são as características embrionárias que definem um anelídeo? Simetria bilateral, você já sabe o que é isso, não é novidade. Triblásticos, estão lembrados? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Protostômios, porque primeiro surge a boca. Celomados, já é a grande novidade, Vocês lembram? O grupo anterior era pseudocelomado. Agora nós já temos animais que têm uma cavidade geral do corpo revestida por mesoderme, chamada celoma. Então, seria o primeiro asterisco da aula aí. E a grande novidade, corpo dividido em segmentos, em anéis, metameria ou segmentação. Os anelídeos também são chamados de vermes porque eles apresentam um corpo cilíndrico, alongado, sedimentado, mas a única diferença é que eles são vermes segmentados. Tem uma ampla distribuição geográfica, eles podem ser encontrados no mar, na água doce e na terra. Normalmente os marinhos são de vida livre, não são parasitas. A sanguessuga é um ectoparasita e normalmente eles se alimentam de coisa morta ou carnívoro. Qual foi o critério usado para classificar os anelídeos? A presença de estruturas locomotoras chamadas cerdas, no latim queta. Então, o número de cerdas foi o critério usado para classificar os anelídeos em 3 grandes classes. A primeira delas, oligoquetos, é a classe das minhocas, elas têm poucas cerdas. Depois vem os poliquetos, que são os marinhos, eles têm muitas cerdas. Inclusive, as cerdas ficam localizadas em locais chamados parapódios, e eu tenho slide mais lá na frente, eu volto a falar sobre isso. Os poliquetos, eles podem ser chamados de errantes ou tubícolas, porque eles são encontrados lá nos fundões do mar mesmo. A classe Hirudínea, também chamada de aqueta, não tem cerdas. Como aqui entram a sanguessuga, ela tem uma importância muito grande na medicina, e eu vou falar mais para frente sobre isso. A hirudina é um anticoagulante encontrado na sanguessuga e, obviamente, isso serviu de inspiração para a indústria farmacêutica produzir os anticoagulantes de hoje. Olha que legal esse slide aqui, mostrando o sistema nervoso ventral, feito de gânglios, você já sabe o que é isso, São pacotes de corpos celulares, portanto, um sistema nervoso ganglionar ventral. Elas já apresentam olhos que são fotorreceptores, O corpo é revestido por uma cutícula bastante delgada, eu diria fina, úmida, permeável, sem escamas e altamente vascularizada. Já tem uma cavidade interna, que é a novidade do grupo, chamada celoma, que funciona como esqueleto hidrostático. A locomoção é feita pelas contrações musculares e pelas cerdas, que, como eu já falei para vocês, foi o critério usado para a classificação.
A grande novidade desse grupo seria o meu segundo asterisco, é a presença de um sistema circulatório fechado. Eles têm 5 músculos contrácteis que funcionam como 5 microcorações. Tem um vaso sanguíneo dorsal e um vaso sanguíneo ventral. Portanto, circulação fechada. A respiração deles pode ser feita de diferentes maneiras. Os anelídeos marinhos já possuem brânquias. Os aquáticos de água doce e os terrestres respiram pela superfície do corpo, também chamada de cutânea. Desculpe. Vamos fazer agora um apanhado geral da fisiologia do funcionamento do corpo dos anelídeos. Vamos lá? Na digestão, além da boca, eles apresentam um papo armazenador, uma moela trituradora, uma válvula no intestino que aumenta a absorção e, consequentemente, tubo digestório completo com 2 cavidades, começa na boca, termina no ânus. Pode observar por esse slide, olha, o papo, a moela, o intestino com válvula, portanto, um grande salto na digestão. A válvula intestinal a que me referi anteriormente, ela se chama tiflossole. E toda válvula ou dobra no intestino, vocês já sabem, ela serve para aumentar a superfície de absorção. As minhocas, por exemplo, que são herbívoras, elas comem a terra, então elas têm que digerir e, obviamente, absorver o que elas comem. Na excreção, aparece uma estrutura nova também. Vejam aqui comigo, ó, o corpo dividido em anéis. Em cada anel do corpo tem um par de nefrídeos. Esses nefrídeos, se nós pensarmos do ponto de vista evolutivo, eles vão sofrer uma grande evolução e lá na frente, nos vertebrados, eles vão originar os rins. Tá? Então, a excreção nos anelídeos é feita por nefrídeos, um par de nefrídeos para cada anel do corpo. O que é que os anelídeos excretam? De uma forma geral, amônia. Por isso que o esterco da minhoca é muito tóxico e não pode ser usado diretamente. Fazendo um resuminho rápido aqui daquilo que já falamos, o sistema digestório completo, boca, ânus, com papo, moela, válvula, intestino. Sistema respiratório, branquial ou cutâneo. Sistema nervoso, formado de gânglios na região ventral do corpo. Sistema excretor, feito por nefrídeos que excretam amônia. Sistema circulatório, com 5 microcorações, 2 vasos, um dorsal e um ventral, e eles têm hemoglobina no sangue. Uma das coisas interessantes do grupo dos anelídeos, sem sombra de dúvidas, é a reprodução. Os poliquetos, né, são de sexos separados, tá? Vivem na água salgada, no mar, são marinhos, tem larva no seu ciclo, lembrando que essa larva se chama trocófora. Mas as minhocas e a sanguessuga, elas são monóicas hermafroditas sem autofecundação. Desenvolvimento direto, não tem larvas e, consequentemente, o ciclo reprodutivo é mais rápido. O esquema aqui mostra 2 minhocas fazendo a fecundação cruzada. Uma joga a gameta na outra, as 2 se separam, portanto, a fecundação é interna. Elas formam um casulo onde armazenam os ovos e depois elas eliminam esses ovos cheios de zigotinhos, que serão as novas minhoquinhas ou sanguessugas da vida, tá bom? Aqui, ó, outro slide mostrando para vocês, né? 2 minhocas dando uma bela de uma minhocada aí, ó. Por que nós estudamos os anelídeos? Sem sombra de dúvidas, pela sua importância. A primeira importância dos anelídeos é a ecológica, agronômica, ambiental, porque elas, ao comerem a terra, elas fazem a
reciclagem da matéria orgânica e, queira ou não, elas adubam o solo. Elas também cavam galerias, túneis no solo, descompactando o solo, faz o papel de um arado. Por essas galerias ou túneis entra mais ar, portanto, arejam o solo e entra mais água, elas hidratam o solo. Tudo isso facilita a penetração das raízes das plantas. Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Tem alguns fast foods da vida aí que usam estruturas dos anelídeos nos seus molhos, nos seus preparos. O McDonald's mesmo é um deles, tá? Então, a carne dela é proteína pura, fonte de proteína. Elas também são usadas, né, na fabricação de alguns pratos orientais, aí, isca de peixe. Mas, se eu tivesse que apostar as minhas fichas no Enem, no vestibular, em qualquer tipo de concurso, eu, sem sombra de dúvidas, apostaria na importância medicinal das sanguessugas. Foi descoberto que elas são importantes para fazer sangrias e que elas produzem uma substância chamada iridina, que é anticoagulante. Para que vocês saibam da importância dessa descoberta, a iridina foi levada para o laboratório, sua composição química, melhor, bioquímica, foi estudada e descoberta, e hoje todos os anticoagulantes disponíveis no mercado são cópias da iridina da sanguessuga. Por isso que o nome dela é Irudo medicinalis, em homenagem à descoberta. Aí você está vendo o minhoco-sul, que é uma minhoca braba, né? Aqui, ó, vocês estão vendo as cerdas, por isso do nome poliquetos, ó, milhares de cerdas. Aqui na cabeça você está vendo os parapódios, onde ficam as brânquias. Aqui você percebe a presença de ventosas. Aqui, ó, corpo de uma minhoca, aqui um anelídeo em corte, mostrando a anatomia interna, aqui os 5 corações laterais, com vaso dorsal e vaso ventral, que eu já tinha falado. A partir de agora, onde você está lendo aqui características gerais, vocês vão ver tudo aquilo que eu acabei de falar, certo? Algumas curiosidades, olha o tamanho da sanguessuga aqui, né? A larva trocófora, que só é encontrada nos anelídeos marinhos chamados poliquetos. Aqui a cópula das minhocas. E aqui, ó, olha que interessante, ele chama nereis, é um poliqueto marinho. Olha quantas cerdas aqui. Ó. A larva trocófora, aparece aí, ó, né, o chapeuzinho de São João. E vocês vão acompanhando outra sanguessuga para vocês aí, ó, olha a presença dos poliquetos marinhos. E aqui em Gippsland, essa senhora aqui, a Hubler, ela encontrou essa minhoca aí que mede mais de metros de comprimento. Tá bom, gente? Então, o que eu queria falar para vocês é isso. Aproveitem, eu vou passar lá no plural uma lista de exercícios. Não se esqueçam que vocês têm tarefa mínima aí, complementar, e curtam bem esses vídeos aí. Eu vou dar um jeitinho de fazer essa videoaula chegar até vocês. Se tiver curiosidade, fale comigo no grupo. Beijos, abraços, boa sorte para todos aí e até.